Levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coranitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto do Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando ele com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam carregar. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes, e com harpas e com trompetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu me coloco, Senhor, diante de Ti neste momento, ó Pai, para ser apenas um canal de bênção, Senhor, nas Tuas mãos. Ó Pai, que o Senhor venha falar, Senhor Deus, em cada coração nesta noite, através desta palavra que foi lida. Que o Senhor venha se revelar, Senhor, nesta noite a cada um de nós, ó Pai. E que nós possamos, ó Deus, comer esta palavra, Senhor, e colocá-la, Senhor Deus, em prática em nossas vidas. Fala conosco, Senhor, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu gostaria de um copinho de água. Irmãos, eu fiz questão de fazer essa leitura comprida, quase fui até o fim do capítulo, para que vocês pudessem entender melhor, apesar de que eu vou estar explanando a respeito da leitura, mas é interessante que você faça a leitura toda, porque no começo da leitura, irmãos, quando nós começamos a fazer a leitura, nós vemos que Josafá, que era rei de Judá, ele recebe uma notícia muito ruim. Chega a ele a notícia de que estão vendo uma tropa vindo para guerrear contra o reino dele. E de repente ele fica sabendo que também de um outro lado vinha vindo outra tropa para guerrear diante dele. Só que ele servia ao Senhor. Então no versículo 3, ele, conforme a gente viu aqui, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Judá, não só o lugar onde ele reinava, mas todas as cidadezinhas que faziam parte do reino de Judá, onde ele reinava, ele apregoou jejum. Ele disse para todos ali, passou ordem para os seus comandantes que avisassem todas aquelas cidadezinhas que todos deveriam estar em
estava vindo sobre eles uma grande batalha, uma terrível batalha. E ele ficou muito preocupado. Só que ele se preocupou, mas ele buscou socorro. E ele buscou socorro certo. Porque ele foi buscar a quem? Ele foi buscar o general de guerra, né? E daí, quando ele começa a falar com o Senhor, no versículo 6, ele, depois que ele apregou o jejum, ele chamou o povo para vir tudo na igreja, que existia já naquela época, uma casa, né, uma igreja. E ali então ele se pôs de pé na congregação e ele começa a falar, né, no versículo 6: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura, tu não és Deus dos céus? E ele começa a falar e a suplicar a Deus que viesse em favor deles, porque eles estavam eles estavam praticamente cercados de inimigos, e ele sabia que o exército dele, os homens que ele tinha, não era suficiente para batalhar aquela peleja. Então ele começa a falar com Deus: Ah, Senhor, tu és o Deus que pode todas as coisas, tu és o Deus que sempre pelejou por nós. Foi falando com o Senhor, ele foi falando, e Deus levanta um profeta dentro ali da igreja. Eles estavam ali cultuando o Senhor, né? Deus levantou um profeta para falar com ele, né? Aí quando Deus levanta Jaziel, daí Jaziel diz assim: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei, né? Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assustei, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, ela é de Deus. Porque Deus mandou o profeta entregar na casa ali para todos que estavam ali e para o rei, que ele não precisava se preocupar, porque ele não ia pelejar aquela peleja, eles não iam entrar em combate, ele não ia perder homens naquela guerra, porque toda guerra, por mais que você vença, você acaba perdendo umas pessoas, você perde os homens, mas ele mandou dizer, através do profeta ali naquele lugar, e mandou falar: não se preocupe, porque essa peleja não é vossa, essa peleja é de Deus. Aí Deus dá estratégia para eles. Então, olha, irmãos, como o nosso Deus, ele cuida do seu povo. Às vezes a gente entra em desespero, porque a gente se vê diante de uma situação difícil, uma situação complicada, e a impressão que dá é que nós estamos sozinhos. Essa é a impressão que a gente tem. Mas a gente tem essa impressão, às vezes, porque nós somos humanos, porque a nossa mente é finita, e porque a nossa fé muitas vezes é pouca. Porque se nós tivéssemos um pouquinho mais de fé, nós iríamos pensar que nós não estamos sozinhos. Nós temos o nosso general junto conosco. Como a irmã Tatiele falou aqui, você pode estar diante de um gigante, o nosso Deus é maior. Existem até frases em caminhão: não olhe para o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho do seu Deus.